tela, o plano de ensino. Sim, só me aparece a resolução do chat. Ah, agora tá ótimo. Pronto, certo, plano de ensino, beleza. Bom, então nós vamos, pular ementa aqui, que não tem muito interesse, o objetivo geral também não, o conteúdo programático é esse aqui. Eu não vou também entrar em detalhes sobre conteúdo programático, porque nos slides eu tenho, um dos slides ele fala um pouquinho sobre esse conteúdo geral aí da disciplina, e aí eu deixo para daqui a pouco apresentar para vocês. Mas vocês vão ter esse material, já tem esse material no CIGA, bem detalhado, e eu vou colocar também no Moodle. Nós vamos utilizar aulas expositivas em vídeo, aulas remotas síncronas, vocês farão trabalhos práticos individuais ou em grupo, haverão testes também, testes rápidos, e vocês darão um seminário ao final do curso, lá para dezembro. Então, os recursos didáticos que serão utilizados, plataforma CIGA e Moodle, a gente vai usar o Google Meet para as reuniões síncronas, eu vou também passar material no YouTube, fazer uns testes talvez com gamificação, usando um aplicativo chamado Quizzes, talvez poucos conheçam, ainda não tenho certeza se ele vai ser utilizado no curso ou não, e outros recursos aí que a gente decide utilizar durante o curso. Mas, principalmente livros, artigos, trabalhos e apostilas, sites da internet e alguns programas específicos. Bom, vamos aqui para os modos e meios de avaliação. Então, nós teremos, anotei aqui algumas coisas para discutir com vocês. Nós teremos testes quinzenais individuais, na verdade eu coloquei quinzenais aqui, mas eles podem ter até uma periodicidade maior, talvez sejam semanais. Daqui a pouco eu explico como é que serão esses testes. Então teremos testes individuais, 2 trabalhos práticos, que podem ser feitos em grupo, com até 5 integrantes por grupo. Nós temos 58 alunos matriculados, então isso aí vai dar praticamente 12 grupos de 5, sendo que muitos alunos optam por fazer individualmente, não tem problema nenhum, pode fazer também de forma individual. Então a gente vai ter aí, eu acredito que uns 15 grupos ou mais na disciplina. Então a gente vai ter 2 trabalhos práticos, que podem ser feitos em grupo ou não, a gente vai chamar de TP1 e TP2, trabalho prático 1 e trabalho prático 2, um projeto de pesquisa e desenvolvimento, que também pode ser feito em grupo com até 5 integrantes por grupo. A gente vai chamar esse projeto de pesquisa de P. Certo? Os trabalhos práticos devem ser apresentados ao professor, por todos, desculpe aqui, houve um erro, por todos os alunos, e todos os integrantes dos grupos devem estar familiarizados, mais um errinho aqui, com todos os aspectos do trabalho. Isso é uma coisa que tem dado algum problema nos últimos períodos. Né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Olha só, vocês vão fazer trabalhos práticos em grupo, né? São 5 integrantes. Muitas vezes, um grupo grande, assim, com 5 integrantes, apenas 3 trabalham, 4 trabalham, ou 2 trabalham, e os demais praticamente só colocam o nome no relatório, né? E se colocam aqui na apresentação, estão presentes na apresentação, mas não sabem muito bem o que foi feito no trabalho, o código que foi desenvolvido, os problemas que o grupo teve para resolver aí o tema proposto. E aí, nessa apresentação dos trabalhos, que é feito para mim individualmente, né, não é para a sala inteira, eu faço perguntas sobre código, sobre problemas encontrados, dificuldades, resultados obtidos. E eu faço perguntas aleatoriamente aos integrantes. Então, todos têm que estar cientes de tudo que foi feito por todos os integrantes. Então, que se eu fizer uma pergunta para A, e A disser que não foi ele que fez aquela parte, não vale, certo? Então, infelizmente, isso tem dado algum problema, porque, em geral, nessas perguntas, eu localizo alunos que não participaram, começam a fazer perguntas para quem não está participando, a pessoa não responde nada e acaba que o grupo inteiro é prejudicado, porque o trabalho é do grupo. Né? Então, acontece de ficar com uma nota bem baixa no trabalho, mesmo tendo feito tudo, porque
um integrante ou outro não sabe do que se trata o trabalho, mas está com o nome ali. Então, a responsabilidade é do grupo inteiro, certo? Tenho muito cuidado com isso, eu levo bastante a sério isso. A gente já está numa modalidade aqui não presencial, né? Eu sei que, por exemplo, nos testes individuais vai acontecer de um ou outro aí partilhar informação, não posso controlar isso, depende da consciência de cada um, mas pelo menos assim, nos trabalhos que eu vou acompanhar de perto, né, que todos trabalhem de fato, né, é onde vocês mais vão aprender, provavelmente, mais do que nas aulas, mais do que nos testes, mais do que no projeto não, acho que vocês vão aprender bastante no projeto final e fazendo os trabalhos que eu passar. Então, tentem fazer isso, vai ser bastante útil para vocês e a gente trabalha bem assim, certo? Então, é a coisa que eu mais reforço nesse momento é esse. São 5 integrantes, os 5 têm que saber tudo que foi feito no grupo, no trabalho como um todo. O projeto final será apresentado por todos os alunos, então todos os alunos têm que apresentar mesmo, falar, né? Dar a sua contribuição na apresentação, na forma de seminários, em vídeos síncronos, então todos vão estar assistindo como essa aula aqui agora, com duração de 15 minutos. Talvez até reduza um pouquinho isso, assim, por exemplo, se tiver um grupo individual, né, se tiver um trabalho feito por um aluno só, não é um grupo, não é um aluno único, ele teria menos do que 15 minutos, teria, por exemplo, 10 minutos. Se for um grupo com 5, 15 minutos, 3 minutos para cada aluno apresentar. Então, mais ou menos isso aí. Os trabalhos práticos e o projeto final devem vir acompanhados de código-fonte e relatório. Esse relatório deve conter introdução, fundamentação, material e métodos, resultados, discussão e conclusão. E esse relatório e o código-fonte devem ser entregues no momento da apresentação. Não pode ser ao final da apresentação, tem que ser no momento em que a apresentação for começar. Pode ser antes, você pode me mandar por e-mail e tal, com antecedência, mas não depois, né? Porque eu acompanho o trabalho e a apresentação pelo código-fonte e pelo relatório. Então, entregar depois não tem muita utilidade. Tá? Então, o prazo é até o momento da apresentação do trabalho ou do projeto final. A nota final será dada por MT mais MTP mais P sobre 3, em que MT é a média aritmética dos testes quinzenais, os testes, vamos chamar assim, e MTP é a média aritmética dos trabalhos práticos. Então, são 2 trabalhos práticos, somos 2, divide por 2, dá MTP, essa média aqui. E os vários testes aí, você vai tirar a média, e essa média é MT. Aí tem mais o projeto final, que é P, soma tudo, divide por 3. Alguma dúvida? Qual linguagem o senhor recomenda para fazer os trabalhos práticos? Olha, eu deixo a linguagem livre, assim, eu consigo acompanhar bem C, C++, C Sharp, toda essa família aí, Java, Python, MATLAB, Delphi, né, e algumas mais antigas, porque eu sou velho, né? Então, Fortran, mas eu sei que ninguém usa mais. Mas, assim, o que eu recomendo hoje é Python, certo? Apesar de eu não dominar muito bem Python, estou aprendendo bastante, né? Nos últimos meses aí eu tenho feito alguma coisa em Python já, mas não domino. Por exemplo, a linguagem que eu mais domino é C e C++, mas hoje a que eu recomendo para processamento de imagens e principalmente para aplicações em visão computacional, vou falar sobre isso daqui a pouco, é Python, que tem é a linguagem que mais cresce hoje em dia no mundo, a que tem as bibliotecas mais completas para processamento de imagens e visão computacional, hoje é Python, e além de ter uma comunidade muito grande no mundo inteiro, então você consegue tirar dúvidas aí com mais facilidade sobre isso. Quem, por exemplo, já trabalha em MATLAB, de vez em quando tem um ou outro aluno aí que já usa MATLAB, MATLAB é muito bom também, né? Você faz coisas bastante complexas com pouco código, isso é bom, certo? Então, eu recomendaria Python em primeiro lugar, fortemente, inclusive, e se alguém souber MATLAB aí, já está usando MATLAB, pode também usar o MATLAB, não tem problema não. Certo?
A bibliografia básica é o livro do Gonzalez e Woods, chama-se Processamento Digital de Imagens, é uma das poucas referências em português. Essa terceira edição ela é de 2010, ela está desatualizada. Quem quiser uma edição mais recente, existe a edição em inglês, né, que acho que é de 2016, alguma coisa assim, ou talvez até tenha edições mais novas, mas para quem tem familiaridade com a língua, mas é bem mais completa, a edição em inglês, e eu recomendaria, mas como eu sei que alguns não têm essa familiaridade com a língua, com o idioma inglês, então essa seria a referência básica. Não é necessário assim, ter esse livro, ajuda, né, mas não é necessário. Eu acho que os slides, eles são bem sucintos em termos de texto, tem muito pouco texto, mas se vocês assistirem direitinho às aulas, fizerem os trabalhos e tudo mais, tem muito material na internet, tem muita coisa pronta, muito vídeo para assistir. Eu acho que o livro, hoje em dia, ele não é tão importante assim. Quem quiser aprofundar, quem quiser trabalhar na área, aí sim, eu recomendo. A bibliografia complementar, eu coloquei coisas aqui, vocês veem que eu coloquei coisas aqui de Deep Learning, né, com Python. Tem dois livros aqui de Deep Learning com Python. Tem um livro aqui do Gonzalez também, o mesmo autor aqui do livro principal, né, da bibliografia básica, Gonzalez, Woods e mais o Eddings, que é um livro chamado Companion Book, né, que seria um livro companheiro do primeiro, né, desse aqui. Vocês veem meu mouse ou não? Vocês veem o cursor do mouse aí? Sim. Certo, então pronto. Então, esse livro aqui é um livro companheiro desse aqui. Então, esse livro aqui ele é muito bom também. Ele é com MATLAB, né? Então, ele tem código-fonte, inclusive, vem com código-fonte em MATLAB. E tudo que é falado no livro principal aqui, você encontra o código-fonte no livro, no Companion Book, certo? Que é esse aqui. Então, quem vai trabalhar com MATLAB, por exemplo, vai ter código para muita coisa já pronto aqui. Certo? Então, é bem interessante porque você vê o que é visto aqui na teoria, você vê aqui na prática, né? Pode rodar facilmente os códigos e tudo mais. O Python ele tem uma filosofia mais ou menos semelhante à do Python, no sentido de que ele é interpretado, né? Então, você pode fazer testes bem rápidos na linha de comando e às vezes isso é conveniente. Certo. Então, esse aqui basicamente o plano de ensino. Vou falar um pouquinho agora sobre a questão das aulas e da avaliação. Então, peraí, deixa eu pegar aqui o que eu imprimi. Então, nós temos aulas de 9/9, que é hoje, até 7/12. A partir do dia 8 ou 9, mais ou menos, de dezembro, começa a semana de finais. Então, isso aí nos dá aproximadamente 11 semanas de aula. Eu coloco aproximadamente porque essa semana, por exemplo, só tem uma aula. Essa primeira semana. A última semana também só tem uma aula. Então, estou contando aí, tem semana que tem feriado. Então, aproximadamente 11 semanas de aula. São 22 datas que nós temos disponíveis para esse curso aqui. E elas vão ser divididas mais ou menos assim. A gente vai ter 18 datas de aula, 3 de trabalhos, que vão ser destinadas à apresentação do trabalho prático 1, do trabalho prático 2 e do projeto final. Então, são 3 aulas dedicadas a isso, e uma de reposição, que é a última aula do curso, a última data do curso, que é no dia 7 de dezembro. Uma reposição. A respeito de reposição, veja bem, a avaliação é essa que vocês estão vendo aí na tela de vocês, né? Então, vocês podem repor qualquer atividade, inclusive o projeto final. Só que o projeto final é bem pertinho da reposição. Então, sei lá, a pessoa está meio no desespero ali, não conseguiu finalizar, final do período e tal, deixa para 2 dias depois, né? Na reposição, faz a apresentação do projeto final, qualquer coisa assim. Vocês podem repor TP1 ou TP2, trabalho prático 1 ou trabalho prático 2, né? Ou o grupo inteiro, ou um aluno que faltou a apresentação, por motivo de doença, ou trabalho, o que quer que seja, enfim, em geral tem que ter uma justificativa boa, vocês podem repor também. E podem repor os testes. Só que os testes, assim, eles são muitos testes, pequenos testes, e eles vão contar pouco. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre eles. Assim, individualmente eles vão contar pouco. Então, você repor um teste desse, claro que se você
só perdeu isso durante o curso inteiro, você tem direito a repor esse testezinho. Mas não vai valer a pena, ele vai valer, sei lá, no final das contas, esse teste aí que vocês vão repor vai valer 1/10 na nota final, alguma coisa assim. Muito pouco mesmo, mas enfim, pode repor também. A reposição eu trato da seguinte forma, para evitar que as pessoas deixem só porque, como eu falei, né, só porque estão no desespero, porque não conseguiram organizar o tempo e tal, eu peço que mandem um atestado médico diretamente para mim, se for por motivo de saúde, ou que entre em contato prévio explicando as causas. Por exemplo, hoje em dia isso é raro, mas, por exemplo, tem uma viagem marcada, né? Não pode ser adiada, então é no dia do teste, no dia do trabalho, então isso a gente pode ver. Se puderem, eu peço encarecidamente que não entrem com processo em sistema, porque dá trabalho a vocês e dá trabalho a mim, e não ajuda em nada, né? Assim, a meu ver é isso. Eu demoro a ver os processos que são alocados a mim, porque o sistema aqui do lado do professor é meio chato, né? Toda vez eu me esqueço onde é que eu tenho que ir para ver os processos. Às vezes eu vejo um processo que não é para mim, aí é um negócio meio complicado. E demora. Né? Então, eu acabo que eu demoro mais do que se você tratar comigo diretamente. Eu não tenho muito problema com reposição, não, certo? Manda um atestado médico, está resolvido. Ou, se não for por motivo de saúde, se for um bom motivo, um outro bom motivo, vocês falam diretamente comigo. Né? Então, só se realmente vocês se sentirem lesados aí no direito de fazer reposição, é que vocês entram com um processo lá no sistema, né? Porque aí eu vou ter que tratar isso, né? Então, enfim, mas tentem evitar, tá certo? Bom, nós teremos nessas 22 datas, ou 18 datas de aula em si, nós teremos aproximadamente 15 vídeos assíncronos. Ou seja, eu vou deixar gravado, disponibilizado lá na sala de aula do Moodle. Certo? Então, vão ficar as aulas gravadas. E nós teremos aproximadamente 11 encontros síncronos. Então, que serão dedicados principalmente para dúvidas. Então, vocês vão assistir às aulas síncronas e a gente vai estar disponível aqui em datas marcadas, por exemplo, nas quartas-feiras aí, como foi agendado aí para a sala de aula aí do Meet. E aí vocês assistem os vídeos e tiram dúvidas, certo? Bom, em relação aos testes rápidos, esses testes rápidos eles serão constituídos por questões com tempo de resposta de 1 minuto até 30 minutos, tipicamente. Então, pode ter uma questão um pouco mais elaborada, tem que fazer conta e tal, então 30 minutos. Mas a maior parte das questões vai ser de 1 a 5 minutos para responder. Então, questões bem práticas e objetivas. Essas questões serão distribuídas durante ou após cada vídeo assíncrono ou encontro síncrono que nós tivermos. Então, por exemplo, vocês vão assistir um vídeo assíncrono. Vocês vão ter lá 15 vídeos lá no Moodle, na sala do Moodle. Então, vocês vão assistir os vídeos nas datas que eu vou estipular posteriormente. E aí, tem uma ferramenta aqui que eu encontrei, eu ainda vou testar para ver se funciona direitinho, mas que ela coloca questões ao longo do vídeo. Então, vocês vão estar assistindo o vídeo, que vai ser uma aula minha, e aí, num determinado momento, eu cobri um certo assunto, eu posso fazer uma pergunta sobre aquele assunto, e vocês vão ter que responder diretamente no vídeo, né? A ferramenta permite fazer isso. Vocês vão clicar lá nas respostas, né? E isso para fazer com que vocês assistam, né, os vídeos, possam assistir os vídeos aí. Então, tem pelo menos assim, um estímulo para assistir o vídeo inteiro, certo? Ou vocês terminam de assistir o vídeo e vão fazer um teste sobre o que foi visto. Ou, alternativamente, vocês vão, após a aula de dúvidas, fazer um teste. Então, por isso que é interessante que vocês, nas aulas de dúvidas, vocês tirarem as dúvidas, porque vocês vão ter um teste após a aula sobre o conteúdo coberto até o momento, certo?
As questões que vão ser inseridas nos vídeos, ou após os vídeos, ou após as aulas síncronas, elas podem variar levemente de aluno para aluno. Então, por exemplo, vocês têm aqui, são 58 alunos, uma lista de... Tudo bem, não preciso mostrar para vocês, não. Mas eu tenho aqui a lista de chamada, então vocês estão numerados aqui de 1 a 58. Então, eu posso colocar questões que, por exemplo, calcule a convolução, que é uma operação que a gente vai ver daqui a um mês, mais ou menos, operação de processamento de imagens, calcule a convolução sobre essa imagem, né? E aí eu dou uma imagem pequena, para que as contas não sejam excessivas, e um dos pixels da imagem, um dos pontos da imagem, tem um valor igual a um pedaço dessa numeração de vocês aqui na lista de chamada. Então, eu vou passar para, vou colocar também como material lá no Moodle, a lista de chamada, então cada um tem um número. Então, tem o número 1, tem o número 2, número 3, até o número 58. Então, vocês vão fazer uma conta na imagem, sendo que um dos elementos da imagem, o número é o seu número na chamada. Então, se você é o número 5, vai ter lá um número 5 na imagem. Isso para garantir que todos façam, né? Mesmo que troquem ideias aí, mas que façam seus próprios cálculos, né? E deem a resposta, então, da questão. Aí, para evitar que, por exemplo, a pessoa que tem o número 1 faça uma conta mais fácil do que a que tem o número 58, mas é só uma conta simples, é multiplicar e somar, então isso não faz quase nenhuma diferença. Em algumas imagens eu vou pedir que vocês façam com o negativo do número de vocês. O negativo é uma operação que a gente também vai ver aqui em processamento de imagens. Então, por exemplo, quem for 58 passa a ser 1, quem for 1 passa a ser 58. Né? E quem tiver numa posição intermediária, fica na posição intermediária sempre. Mas não vai ter grandes discrepâncias em relação a isso, não. É só um detalhezinho. Muitas questões vão ser iguais, mas algumas vão ter essa leve diferença. Certo, como é que vai ser essa nota aí dos testes? Porque são vários testes, a gente não sabe nem exatamente quantos testes vão ser, depende do andamento da turma durante o período, mas eu vou fazer da seguinte forma: vocês vão ter questões distribuídas ao longo dos vídeos, ou após os vídeos, ou após as aulas de dúvida, e vamos dizer que a gente faça 100 questões aí durante o período inteiro. Então, cada questão vai valer 10 pontos, é como se fosse um teste, vai ter uma questão, certo? Então, cada questão valendo 10 pontos, se você tiver 100 questões, né, você vai multiplicar as 100 questões pelo total de pontos que você fez, as 100 questões você vai multiplicar cada questão pela nota que você teve naquela questão, somar todas as notas de todas as 100 questões e dividir por 100. Então, é isso aí. Isso vai ser a nota dos testes. Tá entendido? Então, 100 questões, 100 notas. Soma todas, divide por 100. Tá? Então, pode ter questão bem fácil, vai valer 10 também. Pode ter questão bem difícil, vai valer 10 também. Beleza? Além disso, tudo que vocês fizerem aqui no curso, eu vou considerar como pontos extras. Por exemplo, a gente vai ter um fórum, que eu vou criar lá no Moodle. Então, quem contribuir no fórum, assim, por exemplo, com ideias do projeto final, né, ajudando outros alunos em dúvidas sobre o conteúdo, né, tudo isso aí eu vou verificar, isso vai contar como participação, como interesse do aluno, né, certo? Então, tudo isso aí vai ser aproveitado. É uma forma de a gente tentar fazer com que o curso online seja um pouco mais fácil para todos nós, né? Certo? Porque eu sei que tem as dificuldades da distância, né? Então, eu sei que isso aí impõe algumas restrições. Eu vou também... sim, eu vou também criar ainda e aplicar com vocês aqui 3 questionários. Um vai ser sobre, eu vou questionar sobre os recursos materiais de que vocês dispõem, para que eu possa até avaliar a viabilidade de algumas coisas que eu quero fazer aqui no curso. Então, recursos materiais, vou perguntar sobre celulares que vocês dispõem, computadores, o acesso à internet, a compreensão de inglês escrito e falado, e sobre recursos intelectuais. Então, quem já trabalha com, por exemplo, com Photoshop, com Keras,
né, com PyTorch, com TensorFlow, com Python, né, coisas assim. E interesses também. Se já faz pesquisa, se pretende fazer pesquisa, né, isso é para direcionar um pouquinho aí as aulas restantes aí do curso e a avaliação do curso, certo? Vai ter um outro questionário que vai ser aplicado ao final da disciplina, que vai ser uma avaliação da disciplina em si, né, com vou pedir para vocês avaliarem a disciplina e darem sugestões para que na próxima versão a gente possa corrigir. E vai ter um questionário, que eu estou chamando aqui de questionário socioeconômico e acadêmico, em que eu vou perguntar coisas como CRE, desculpa, o CRA de vocês, né, a quantidade de reprovações, enfim, coisas assim. Esse questionário eu só vou aplicar no finalzinho do curso e só vou analisá-lo após todas as notas terem sido dadas. Por que isso? Porque existem umas pesquisas aí que indicam que por mais que o professor tente ser imparcial, né, o conhecimento que ele tem das forças e das vantagens, da capacidade, vamos dizer assim, das dificuldades dos alunos, né, do ponto de vista de aprendizagem, interfere na avaliação. Ou interfere positivamente ou negativamente, ou seja, o professor ele pode se tornar mais rígido com alguns alunos ou mais brando com alguns alunos, dependendo do conhecimento que ele tem, da capacidade de aprendizagem daquele aluno, porque o aluno tem mais base do que o outro, ou porque o aluno tem mais interesse do que o outro, ou porque, por algum motivo, ele está se saindo melhor no curso de computação do que o outro, sabe? Então, isso aí interfere um pouquinho na avaliação que o professor faz dos alunos. Então, para evitar isso, eu prefiro saber ter esse tipo de dado só após toda a avaliação ter sido feita. E para que é que eu vou usar esse tipo de dado? Basicamente para fazer estudos estatísticos sobre o público-alvo da disciplina. Então, por exemplo, será que os alunos que entraram na universidade por cota se saíram melhor do que os demais na disciplina? Tem estudos que mostram isso, inclusive. Alguns estudos indicam que os alunos cotistas às vezes saem até melhor, na média, do que os alunos não cotistas, né, que não entraram por cota. Mas, enfim, é basicamente para isso, para fazer uma correlação entre notas, por exemplo, e notas na disciplina e notas em outras disciplinas do curso, né? Então, para ver se, por exemplo, uma dificuldade em cálculo se reflete numa dificuldade nessa disciplina, e coisas assim. Então, estudos que podem até futuramente ser publicados com a devida autorização dos respondentes aí do questionário. Isso aí vai ser tudo bem combinado aí com vocês, né? Inclusive com termos de consentimento livre e esclarecido. Esses 3 questionários, todas as respostas são opcionais. Certo? Vocês não precisam responder nenhuma se não se sentir confortável em responder. Tá? Mas também, quem responder, né, principalmente o questionário 1 e o 3, né, que seria o de avaliação da disciplina no final, e o dos recursos materiais e intelectuais de que vocês dispõem hoje, né, eles vão também contar como pontos extras aí para a nota final da disciplina, como uma participação. O socioeconômico e acadêmico, ele tem talvez um pouquinho mais delicado, né, e eu também não tenho muito direito de saber sobre isso, então vocês respondem se quiserem, tá certo? Então, basicamente é isso. Alguém tem alguma dúvida? Posso passar, então, aqui Professor, o senhor vai gravar as aulas? Vou sim. Todas as aulas serão disponibilizadas em vídeo assíncrono, certo? Vão ficar disponíveis assim sempre para você. Quem falou foi Jordan, não foi, Jordan? Isso. Pronto. Certo, Jordan? Então não precisa gravar essas aulas aqui que... Bom, se vocês quiserem gravar, eu não sei se vocês conseguem gravar, mas acredito que sim. Se quiserem gravar as aulas assíncronas, por exemplo, essas aulas não serão gravadas, né, por mim, porque são aulas de dúvida. Então, tudo bem, sintam-se à vontade.
mas todas as aulas serão disponibilizadas na forma de vídeo, certo? Todas as aulas assíncronas, certo? Então, tranquilo. Eu estou no processo de conversão do curso inteiro aqui para o modo online. Então, o curso original, que era dado de forma presencial, tinha mais de 500 slides. Eu dei uma enxugadazinha, até porque o período é mais curto agora, são 3 meses só. Esse período suplementar ele é um pouco mais curto. Eu enxuguei, no momento ele está com 400 slides aproximadamente, 417, mas acho que ao longo do período eu vou reduzir um pouquinho mais. E dos quais eu já fiz 150, já converti, vamos dizer, para um formato mais adequado à apresentação online. Está mais visual, né? Então, enfim, estou tentando aí repaginar, fazer uma repaginada aí no curso inteiro, então está me dando um trabalhinho grande, mas é bom porque já fica tudo certinho para próximas versões. Deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho que falar. Então, hoje eu estou no slide 152 do curso, certo? Eu pretendo cobrir em cada aula assíncrona dessa que eu vou gravar em vídeo, eu pretendo cobrir uns 20 slides aproximadamente. Então, já estou com talvez aí metade do curso já pronto aí. Não gravei ainda, preparei os slides. Então, vou gravar, as aulas devem durar, acredito que em torno de 1 hora e um pouquinho, ao contrário das aulas presenciais, quem me conhece sabe que eu uso as 2 horas das aulas presenciais, às vezes até 2 horas e 10, 2 horas e 15, alguns alunos até têm horário lá depois da aula e reclamam um pouquinho disso comigo, né, porque dá 12 horas eu estou dando aula, aí, às vezes dá 12h10, 12h15 eu estou dando aula, e aí eles têm compromisso, tá, pedem para sair antes da aula terminar. Eu procuro evitar isso, mas às vezes eu me entusiasmo e vou em frente, né, não paro. Mas aqui eu tô, como na aula tem muita pergunta dos alunos, né? Então a aula acaba se estendendo um pouquinho mais. Aqui acho que a coisa vai ser mais objetiva, mais sucinta. Então acho que em 1 hora a gente cobre o assunto que eu cubro em 2 horas, né, no presencial. E como vocês também podem parar o vídeo, voltar o vídeo, né, ver de novo, tal, e depois vai ter uma aula de dúvidas. Então acho que 1 hora está razoável até para não ficar tão cansativo assim. 1 hora já é bem cansativo, né? Para vocês e para mim também. Talvez eu quebre a aula em 4 vídeos de 15 minutos, para, sei lá, só para. Até porque assim, se eu tiver que editar alguma coisa, eu não tenho que. Se eu tiver que mudar alguma coisa mais pesada, eu não tenho que refazer 1 hora de vídeo, né? Eu posso refazer 15 minutos. Então, mas enfim, isso aí vai ser só questão operacional. Mais alguma pergunta? Vocês sabem se os colegas de vocês conseguiram entrar aqui na sala? Tem 41 aqui presentes agora. São 58. Você sabe se alguém teve dificuldade ou está tendo dificuldade? Alguém sabe? Alguém conhece colega que não conseguiu? Certo. Então, espero que talvez no questionário eu consiga avaliar isso. Bom, tem um chat aqui que está bem ativo, eu não tô acompanhando. Deixa eu ver aqui. Certo. Deixa eu ver aqui o que está vendo. Tem 53 pessoas, professor. Foi Juliane que falou. Aqui está aparecendo 41 para mim aqui no vídeo. Tem 53, então, presentes? Tem 53. Aí, desses 53, um sou eu, o outro como o João falou aí, uma cópia dele, né? O outro sou eu também. Aí talvez tenha um convidado aqui. Então deve ter umas 50 pessoas. São 58, então é normal também, né? Porque tem gente que falta na aula. Mas qualquer coisa, a pessoa vai me avisar posteriormente o que aconteceu. Então vamos aqui chavear para os slides. Então, para a apresentação, eu vou colocar outra. Vocês estão vendo os slides? Negativo. Não. Deixa eu ver aqui o que é que eu faço. Certo. Acho que eu tenho que clicar aqui e compartilhar. Certo. Tá. Estou vendo aqui no tablet.
Agora deixa eu startar aqui. Pronto, certo. Tudo certinho agora. Tá, como é que eu tiro esse negócio aqui da frente sem parar a apresentação? Acho que se eu fechar aqui, acho que não vai parar, não. Certo, beleza. Todo mundo vendo, né? Vou ocultar aqui. Professor, clica aqui em ocultar. Já cliquei. Tá certo aí? Tá, filé. Beleza. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos aqui ao Processamento Digital de Imagens. Como eu falei, meu nome é Leonardo. Eu sou professor aqui do Departamento de Sistemas de Computação, também do Programa de Pós-Graduação em Informática da UFPB e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação na UFCG. Então, meu e-mail é esse. Eu funciono muito bem com e-mail, certo? Então, assim, WhatsApp, essas coisas eu não vejo. Demoro muito a ver, então não adianta me mandar nada por WhatsApp nem por rede social. E-mail é que eu vejo todo dia, certo? Todos os dias eu processo aí minha caixa de e-mail. Então, é a forma mais rápida de comunicação comigo. Então, o e-mail é esse aí. Então, o que é processamento digital de imagens? Bom, a disciplina, a área do conhecimento que trata da modelagem, análise, projeto e implementação, tanto em software quanto em hardware, de métodos para tratamento de imagens digitais. Esses conceitos nós vamos ver aí ao longo do curso. O que é uma imagem digital, por exemplo, é um conceito que vai ser tratado já nas próximas aulas. Mas, para que estudar PDI? Vamos chamar de PDI daqui por diante, para evitar esse nome longo aí de processamento digital de imagens. Então, para quê? Então, a gente pode ter, por exemplo, uma intenção puramente estética, né? Então, você pode simplesmente querer processar uma imagem para torná-la esteticamente mais agradável, por algum motivo específico. Então, por exemplo, eu posso querer transformar essa imagem aqui, no Mr. Bean, que talvez precise de alguns retoques para se tornar mais apresentável. Então, eu posso dar esses retoques aqui usando técnicas de processamento digital de imagens. E aí um indivíduo fez esse trabalho aí para a gente. Está no YouTube, vou colocar o link para vocês acompanharem o processo passo a passo que ele seguiu. O vídeo aí que mostra a transformação dessa imagem nessa daqui. Então, essa transformação foi toda feita no Photoshop, usando técnicas que nós vamos aprender aqui no curso. Então, ele usou pesadamente filtros de cor, mas mais pesadamente aí filtros que a gente chama de filtros topológicos, ou filtros morfológicos, ou filtros geométricos, ou seja, filtros que transformam, que modificam a forma dos objetos que constituem a imagem. Aí, a gente não vai trabalhar nesse curso com filtros topológicos. Eu vou ver o básico de filtros topológicos, porque é um assunto bem longo e o conteúdo da disciplina já é longo demais para 4 meses, né? Em 3 é inviável a gente cobrir tudo que era coberto em 4 meses, e o que eu tive que sacrificar, então, foi a parte, vamos dizer assim, menos útil para os interesses da maior parte dos alunos atualmente. Infelizmente, essa retirada aí dos filtros topológicos, ou pelo menos dos filtros de deformação, que são esses aí que vocês estão vendo aí, que fazem essa transformação da imagem de cima para a imagem de baixo, eles têm uma utilidade boa na prática. Inclusive, eu tenho um projeto na área de petróleo, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre, que a gente está tendo já está sentindo falta dessa formação. Os meus alunos que estão trabalhando nesse projeto estariam precisando fazer filtros topológicos e eles não viram nas minhas disciplinas aí de graduação. E então a gente tem que ou aprender para seguir no projeto ou não fazer, usar bibliotecas prontas, que eu acho que é o que a gente está fazendo hoje. Mas as bibliotecas prontas, elas não nos dão muita flexibilidade. Então a gente já está sentindo falta disso. Mas, infelizmente, alguma coisa teve que ser sacrificada para que o conteúdo coubesse aqui nesses 3 meses de aula. Então, a gente não vai ver a parte de deformação de imagens, certo? Mas todo o resto vai ser coberto. Então, o link para o vídeo é esse, você pode acompanhar depois aí o videozinho, bem interessante. Então, você pode ter fins estéticos, mas você pode também ter fins aí estéticos para a indústria de entretenimento. Então, por exemplo, tem aqui outra operação de deformação, né? Então, nesse slide aqui você tem um ser humano que foi deformado progressivamente para assumir a forma de um gato,
e, ao mesmo tempo, um gato que foi deformado progressivamente para assumir as formas de um ser humano. Com essa deformação feita aqui, que são filtros topológicos, você pode fazer uma operação de média de duas imagens aqui, 2 a 2, você pega essas duas imagens e faz uma média das duas, uma média ponderada. Nessa primeira média aqui eu coloco mais peso para a primeira imagem, nessa segunda média aqui eu coloco um pouco mais de peso, eu reduzo um pouquinho o peso da primeira imagem e aumento um pouquinho da segunda, depois faço a mesma coisa aqui na média ponderada para essa terceira imagem aqui, para a quarta e para a quinta, aí eu gero um videozinho de deformação, o videozinho de metamorfose. Então, esse videozinho aqui ele é gerado automaticamente pelo processamento e você consegue transformar um ser humano num gato progressivamente, né? Tendo uma transformação geométrica e uma transformação de cores, de texturas. Então, isso aqui também teria fins puramente estéticos, né? No caso aí, com aplicação em indústria de entretenimento ou de filtros aí, desses aplicativozinho como Instagram, essas coisas todas aí. Mas você pode ter outras finalidades, vamos dizer, um pouco mais sérias, talvez, né? Um pouco mais sérias, talvez seja esse o termo. Então, por exemplo, eu posso ter como finalidade de processamento digital de imagens a interpretação subsequente da imagem processada por um ser humano ou por um computador, por um sistema computacional. Então, aqui eu tenho uma mamografia, que é uma radiografia da mama, certo? Um exame mais indicado para a detecção precoce de câncer de mama. Então, aqui a gente tem a imagem original, que foi capturada pelo scanner radiográfico. Aqui nós temos uma imagem processada, usando técnicas de processamento digital de imagens. Vocês conseguem ver que tem diferenças, né, entre uma e outra. Essa imagem aqui ela foi simplificada em relação a essa. E após a simplificação, a gente consegue fazer uma outra operação de processamento digital de imagem chamada de segmentação. A operação de segmentação consiste em separar a imagem de entrada em regiões com relevância semântica, ou seja, regiões que signifiquem alguma coisa para o especialista que vai interpretar a imagem, que pode ser um ser humano ou uma máquina. Então, você vê aqui que essa imagem aqui, ela foi segmentada em músculo peitoral, um tecido aqui que a gente chama de tecido adiposo, que é basicamente tecido gorduroso, um tecido semi-adiposo, ou glandular, e um nódulo, que foi um achado, uma anomalia na mamografia. Então, esse nódulo aqui, nesse caso, ele é um nódulo benigno, mas ele é um achado, é algo que não deveria estar presente na imagem da mama. Então, mesmo sendo benigno, ele provavelmente tem que ser retirado. Então, veja bem, você parte de uma imagem original, faz uma sequência de processamentos, né, que, no caso aqui, entre outras coisas, segmentou inclusive a lesão, a anomalia, a massa detectada na mamografia. Então, o médico ele pode chegar aqui e dizer, bom, isso aqui eu sei que é músculo peitoral, é o médico quem faz a interpretação das regiões, né? O processamento de imagem não interpreta, só processa. Então, o médico ele pode chegar aqui e dizer, isso aqui é músculo peitoral, claramente, isso aqui é região adiposa, raramente tem lesões aqui, nessa região. Isso aqui é a região glandular, onde tem a maior chance de se encontrar lesões, malignas ou não, e aqui realmente apareceu uma lesão. Então, ele vai verificar aqui e vai dizer, isso aqui é uma massa. Claro que nesse caso aqui a massa estava bem visível, né? Mas em alguns casos essa massa é milimétrica mesmo, às vezes até submilimétrica, né? Menos do que 1 milímetro, e muitas vezes o contraste entre a massa e a vizinhança é mínimo, então isso aqui pode ser bem sutil, né? Isso aqui foi mais para propósitos didáticos, então é uma imagem fácil, de interpretação fácil. O médico não precisaria de um sistema para ajudá-lo nessa tarefa, mas em alguns casos o sistema ajuda sim a interpretação pelo especialista. Então isso aqui poderia ser interpretado por um médico ou por um sistema de visão computacional, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, né, que poderia pegar as regiões segmentadas e rotular, dizer isso aqui é músculo peitoral, isso aqui é tecido adiposo, tecido semi-adiposo ou glandular e massa, um achado mamográfico, algo que não deveria estar aí. Outra vertente, se a gente voltar aqui para o slide original, a gente tem 3 vertentes principais, né?
fins estéticos, então, a primeira. A segunda seria interpretação por ser humano ou computacional. E a terceira vertente, que é para melhorar a eficiência de armazenamento e transmissão da imagem em questão. Então, tem uma imagem aqui que eu tirei com uma câmera semi-profissional. Essa imagem aqui, sem compressão de dados, ela ocupa 104 megabytes. Então, vejam que é custoso, né? Armazenar e transmitir uma imagem dessa é custoso. Então, 10 imagens dessa dá 1 giga. Então, realmente é caro. Caro de armazenar e caro de transmitir. Você pode, usando técnicas de processamento de imagem, mais especificamente de compressão de imagem, você pode comprimir a imagem, passar por um sistema chamado compressor de imagem, que pode ser com perdas ou sem perdas, né? E o resultado disso é uma imagem que se parece muito com a original. No caso aqui, eu usei um compressor com perdas para fazer a compressão. Significa que essa imagem não é idêntica à original, né? Informação foi jogada fora, né, nesse processamento que foi feito aqui, certo? Mas eu consegui reduzir, com esse processamento que eu fiz aqui, eu consegui reduzir a imagem original de 104 megabytes, eu consegui reduzir para 0,66 megabytes. Então, isso me dá uma compressão de 157 para 1. Então, isso significa que eu estou pagando 1 sobre 157, 157 avos do preço que eu pagava para armazenar a imagem original, com alguma perda de qualidade, que a maior parte das pessoas vai aceitar, né? Porque provavelmente vale a pena guardar essa imagem aqui, não essa, com essa qualidade que vocês estão vendo aqui. Se vocês ampliarem e começarem a ver detalhes, vocês vão ver que tem sim distorções que foram introduzidas aqui. Então, por exemplo, se você estiver fazendo um sistema médico, olha só, como esse aqui, ó, esse aqui, talvez comprimir não seja recomendável, porque talvez a perda de qualidade que foi introduzida pelo processo faça com que você mude o diagnóstico, né? Mesmo sendo sutil, talvez a lesão ali, o achado mamográfico seja tão sutil que o processamento, a compressão, no caso aí, o método de compressão, ele distorceu a tal ponto que mudou o diagnóstico. Então, compressão para imagens médicas, ela tem que ser feita com bastante cuidado. Mas para imagens que talvez tenham apenas no fim estético, em geral, você pode usar a compressão sem muito temor. E a gente usa no dia a dia. Pode falar. Quem está falando? Jordan, o processo inverso é possível? Existe uma descompressão? Existe. Essa imagem que você está vendo aqui, Jordan, já é descomprimida. Quer dizer, a compressão, ela gera, na verdade, uma sequência de bytes que você não visualiza, entendeu? Esses bytes, eles ficam armazenados no HD, e isso é uma sequência, assim, intricada de bits e bytes ali, né, que você não sabe nem onde é que está a fronteira entre os pixels da imagem original. Então, para você visualizar a imagem, você tem que passar por um descompressor, certo? Que pega a imagem que está no HD lá, que não pode ser visualizada, porque são dados, né, dados não no formato de imagem, e aí você faz o processo inverso, né? Só que esse processo inverso, quando você usa compressão sem perdas, ele é perfeito. Você volta para a imagem original perfeitamente. Em compensação, você não consegue essa taxa de compressão. Você não joga fora a informação, você consegue, tipicamente, 3 para 1 de compressão, 5 para 1 de compressão, no limite extremo, aí 10 para 1 de compressão. Claro, depende muito da imagem original, né? Tem imagem que é muito simples de comprimir, você consegue até mais do que 10 para 1 de compressão sem perdas. Mas com perdas, você consegue a compressão que você quiser. Se eu quiser, por exemplo, reduzir essa imagem aqui para 0,1 megabyte ou para 100 bytes, eu consigo. Só que aí a qualidade fica sofrível, porque eu não consigo mais restaurar nem sequer uma boa aproximação para a imagem original. Entendeu, Jordan? Entendido. Certo? Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui já é a descompressão. Aí, isso aqui é processamento de imagem, porque você tem uma imagem de entrada que foi processada, produzindo uma imagem de saída, que é essa daqui, que é a imagem comprimida. Então, isso aqui seria a terceira aplicação de processamento digital de imagens. Então, a primeira seria fins estéticos, a segunda seria melhorar
ou facilitar a interpretação por seres humanos ou máquina, e a terceira seria para melhorar, ou aumentar a eficiência de armazenamento e transmissão das imagens. Isso aqui é uma teoria, desculpa, isso aqui é uma disciplina completa, chamada Teoria da Informação, que eu ensinava, depois passei a bola para o Desu, que inclusive foi meu aluno de mestrado, aí trabalhou bastante com isso. Aí o Desu assumiu a disciplina, o professor Desu, e agora voltou para mim, porque o Desu está terminando o doutorado. E aí eu não estou ensinando nesse período, porque esse curso aqui já está me dando um trabalho enorme para fazer a conversão para o modo online. Então eu não consegui oferecer a outra, mas é Introdução à Teoria da Informação. Quem tiver interesse aí em como é que isso aqui funciona, a disciplina é Teoria da Informação. Não aqui, a gente não vai falar sobre isso aqui nesse curso, certo? Então a gente vai concentrar aqui no curso nessas duas primeiras aplicações, né? Ou fins estéticos, ou para melhorar a interpretação por seres humanos ou computadores. Beleza. Bom, ainda nessas três vertentes aí, você tem, por exemplo, processamentos que servem tanto para fins estéticos, quanto para melhorar a interpretação, quanto para aumentar a eficiência de compressão. Então, por exemplo, imagina que você tem uma imagem aqui, a imagem do astronauta aqui limpinha, né? Mas que por algum motivo que você recebeu foi essa imagem aqui contaminada por ruído, né? Isso é bastante comum também, por exemplo, em imagens astronômicas, né? A imagem chega repleta de ruído, quase que não dá para visualizar o conteúdo útil da imagem, porque tem ruído demais. Interferência eletromagnética de origens diversas, interferência de equipamento eletrônico de captura, interferências atmosféricas, tempestade solar, tudo que é de interferência possível contamina a imagem original. Então, o que chega na Terra é uma imagem extremamente contaminada por ruído, certo? E aí você pode usar técnicas de redução de ruído. A gente vai aprender, vocês vão implementar inclusive um filtrozinho, 2 filtrozinhos, na verdade. Não, acho que só um, talvez. Um filtrozinho de redução de ruído, chamado filtro da mediana, que dada essa imagem aqui contaminada por ruído, você consegue fazer isso aqui. Aí o que é que vocês percebem? Realmente, o filtro da mediana ela é muito boa para esse tipo de ruído aqui, que é um ruído chamado de salt and pepper, sal e pimenta. Isso a gente vai ver também durante o curso. Mas a mediana ela tira muito bem o ruído, sobra um pouquinho aqui, ó, dá para ver que tem um ruídozinho aqui, outro aqui, outro aqui. Você consegue, inclusive, tirar todo o ruído, se você desejar, mas ela suaviza, ela torna a imagem um pouquinho mais embaçada. Vocês estão percebendo isso? A imagem original tem mais detalhes, né? E a imagem, após o processamento pela mediana, ela perdeu um pouquinho dessa riqueza aí de detalhes. Isso é típico dos filtros de redução de ruído. Eles, como ruído são detalhes, eles tentam tirar detalhes, acabam tirando detalhes que não são ruído, porque não tem como saber a priori o que é ruído e o que não é ruído. Então, vocês vão fazer esse filtro, um filtro simples, de implementação simples, apesar de ser um pouco custoso computacionalmente, porque ele envolve ordenação de sequências e coisas assim, então ele fica um pouquinho pesado, mas é um filtro simples, de implementação simples, mas ele não é muito bom, vocês veem que ele retira um pouquinho dos detalhes da imagem. Mas talvez essa imagem aqui seja melhor do que essa. Quando você tem ruídos que tem uma característica periódica, por exemplo, esse aqui, ó, esse aqui é um ruído bem periódico, né, está bem demarcado aqui, que contaminou essa imagem. Então, esse ruído aqui é dificílimo de ser retirado, utilizando, porque ele não é exatamente periódico. Se ele fosse exatamente periódico, você soubesse a periodicidade, a amplitude e tal, você conseguiria retirar sem muitos problemas. Mas ele não é exatamente periódico. Ele tem essa aparência aqui de periodicidade, mas ele não é exatamente periódico. Então, isso faz com que você... É praticamente impossível você retirar esse tipo de ruído usando processamento no domínio do espaço. E aí eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas a gente pode fazer processamento digital de imagens no domínio do espaço ou no domínio da frequência, que é a etapa final do nosso curso, o último mês de aula. Então, esse tipo de domínio aqui, que é periódico, quando você fala em período, você fala em frequência, né? Quando você fala em frequência, você pensa em domínio da frequência, que é a outra forma de você processar imagens.
Você pode pegar essa imagem contaminada por ruído, converter para o domínio da frequência, ela fica assim, ó. Não dá para observar mais nenhum objeto aqui que a gente reconheça como tal, porque nós vemos no domínio do espaço, né? E quando você passa a imagem para o domínio da frequência, a gente não está acostumado a ver objetos no domínio da frequência, mas o computador ele consegue ver objetos no domínio da frequência tão facilmente quanto no domínio do espaço. Então, você pode ensinar uma máquina a reconhecer astronautas assim ou aqui. Né? Para a máquina, tanto faz. Isso aqui e isso tem a mesma informação, só que reorganizada. Aí Jordão perguntou sobre a reversibilidade da compressão de dados. Ó. Quando você passa uma imagem para o domínio da frequência, daqui você pode voltar para a imagem original. Tá? Daqui você pode voltar para a imagem original, sem nenhuma perda. Certo? Você consegue toda a informação que você tinha aqui ou aqui, você tem no domínio da frequência. Então, é só uma forma de reorganizar a informação. Quando você passa a imagem... Oi? Professor, uma pequena dúvida. Sim. Para reduzir o ruído, no caso, uma IA, no caso, não seria uma coisa mais útil do que um programa básico assim, não? A gente vai falar um bocado de IA. Hoje em dia, você consegue usar redes profundas para reduzir ruído, certo? Esse tipo de ruído, por exemplo, não vai funcionar, as redes não conseguem, certo? Esse tipo de ruído ela consegue aprender a reduzir, mas esse aqui não, esse é muito complicado, né, porque as redes, basicamente, elas trabalham no domínio do espaço. A gente vai aprender um pouquinho sobre isso também aqui no curso, um pouquinho só, mas vai aprender. Eu tenho trabalhado bastante com redes, porque essas redes de IA, hoje em dia, elas são redes convolucionais, ou seja, elas são redes de processamento de imagem, na verdade. Essas redes de IA não são redes de IA, são redes de processamento de imagem. O que elas fazem é processar a imagem. Aí tem uma etapa final... Também placa de vídeo. Oi? Por isso que roda também placa de vídeo. Pois é. Basicamente, elas usam uma operação chamada convolução, que vocês vão implementar aqui, a convolução, e vão entender como é que isso aí pode ser usado para reconhecer objetos visuais. A convolução é feita para isso, basicamente. Então, esse é um filtro básico de processamento de imagem. Vocês vão fazer isso no primeiro trabalho, vocês vão implementar a operação de convolução. E aí que seria a base para uma rede convolucional. Mas as redes convolucionais, tem redes que são puramente convolucionais, então elas são simplesmente aplicações de filtros de PDI, milhares e milhares de filtros de PDI, do começo ao fim. E ela cospe no final uma imagem. Então é puramente processamento de imagem, não tem nada de IA. Nada de IA. E tem as redes que são convolucionais, com uma etapa final de classificação, que aí é IA. Né? Então, hoje eu uso 90% das redes que eu uso são ou puramente convolucionais, eu vou mostrar para vocês alguns resultados que a gente tem tido, ou convolucionais com uma etapa de IA no final. Daqui a pouco mais sobre isso. Mas, enfim, esse tipo de ruído você pode ensinar redes a retirar, e fica melhor do que isso aqui. Vou mostrar alguns exemplos também para vocês no decorrer do curso. Esse aqui não, esse é casca grossa, esse é muito difícil de ser retirado. Mas se você converter para o domínio da frequência, eu fiz aqui a conversão, ó, isso aqui é essa imagem no domínio da frequência. Esses dois círculozinhos pretos aqui não são a imagem no domínio da frequência. Isso aí são filtros que eu criei. Então eu cheguei na imagem no domínio da frequência e apaguei esses pixels aqui, ó, coloquei preto, ou seja, zerei, e aqui. Vocês vão entender isso porque só no final do curso, porque é que eu fiz isso aqui. Mas isso aqui é um filtro no domínio da frequência, que eu criei, um filtro que eu fiz para eliminar esse ruído aqui. Então eu aprendi a ver o ruído aqui, localizei, limpei o ruído, isso aqui é limpar o ruído, e agora eu vou pegar essa imagem e voltar para o domínio do espaço, que é o domínio original. Então fica assim, ó. Olha que beleza. Então, isso aqui é essa imagem processada no domínio da frequência e retornada para o domínio do espaço. Isso aqui não é essa imagem. Essa imagem não é essa. Veja como ela é bem melhor do que essa, né? Isso aqui foi um processamento espacial com filtro da mediana. Isso aqui foi um processamento no domínio da frequência, muito mais simples, inclusive. Isso aqui é muito mais simples e rápido do que a mediana aqui. Então é mais simples, mais rápido e mais eficaz. Beleza? Então, por que é que eu não uso só filtro no domínio da frequência? Porque nem todo ruído se pode tirar no domínio da frequência. Esse aqui, por exemplo, eu não consigo tirar no domínio da frequência.
Por isso que eu tenho que conhecer os dois domínios. Eu tenho que saber processar no domínio do espaço, para retirar o que é, ou para processar da forma que é adequada para o domínio do espaço, ou no domínio da frequência, quando for mais adequado no domínio da frequência. Então, fico com as duas ferramentas. Beleza? Apesar dessa imagem aqui ter ficado muito boa, sobrou um pouquinho de ruído. Ó. Dá para ver aqui, dá para ver aí? Vocês conseguem ver? Olha só, um pouquinho do ruído periódico aqui, ó, permaneceu. Aqui, um pouquinho aqui também. Eu conseguiria tirar mais ruído aqui se eu aumentar essa bolinha aqui, ó. Retirar mais do domínio da frequência aqui. Fizer uma bolinha maior aqui. Aí eu consigo eliminar mais, eu começo a perder um pouquinho de detalhe também na imagem. Então, compromisso. A gente nunca consegue limpar ruído, a gente consegue reduzir ruído. Então, eu encontro muito artigo aí, muita tese de doutorado, inclusive, o cara diz, eliminação de ruído usando Deep Learning. Não existe isso. Você consegue reduzir ruído. Ruído nunca é eliminado. Né? Então, você reduz, não elimina. Basicamente porque ruído é aleatório. Então, você não consegue retirar o que você não prevê. Não tem como. Né? Então, é isso aí. Então, por que isso aqui serve tanto para fins estéticos, quanto de interpretação, quanto de compressão? Por quê? Fins estéticos está claro, né? Essa imagem aqui é bem melhor do que essa, e do que essa daqui, claro. Então, isso aqui é melhor. Para interpretação também, claro que um especialista ele vai conseguir trabalhar melhor aqui do que aqui, ou aqui do que aqui. Ele vai ser menos confundido pelo ruído se trabalhar com essa imagem do que com essa ou com essa. E de compressão, porque ruído é aleatório. E tudo que é aleatório não é comprimível. Então, por exemplo, se você fizer um compressor para essa imagem aqui, você pode conseguir 10:1 de compressão. Se fizer para esse aqui, você consegue 2:1 de compressão. Porque o ruído atrapalha demais a compressão. Demais mesmo. Então, limpar o ruído faz com que você possa comprimir melhor a imagem. Tá? Então, serve para tudo, né? Reduzir ruído serve para tudo. Peraí, então se eu fizer uma compressão com perdas, eu posso estar limpando o ruído mais que danificando a imagem? Pode sim. Muitas técnicas de compressão com perdas fazem exatamente isso que você falou. Na verdade, a maior parte das técnicas de compressão de vídeo de hoje em dia, de vídeo de imagem, são técnicas no domínio da frequência. Então, na verdade, são filtros no domínio da frequência, que tiram ruído e que tiram informações de alta frequência, que em geral são ruído, né? E aí, muitas vezes você faz um compressor no domínio da frequência, e quando você pergunta ao ser humano, ao especialista, ou a pessoa que está vendo o filme, né, o que quer que seja, o que está melhor, se é a imagem não comprimida ou o vídeo não comprimido e o vídeo comprimido, a pessoa acha melhor o vídeo comprimido. Porque o vídeo comprimido tirou informação da imagem que o ser humano percebeu como ruído. Entendeu? Então, a compressão pode eliminar ruído e melhorar a qualidade percebida pelo ser humano. Isso é bem interessante. Certo? Então, quando você faz um compressor para vídeo, por exemplo, a gente tem umas métricas lá, matemáticas de distorção, para ver quanta distorção a gente está introduzindo no processamento, mas não importa muito essas métricas matemáticas. O que diz a qualidade final é o ser humano, porque quem vai assistir o vídeo é um ser humano. Então, a gente mostra o vídeo comprimido e o vídeo não comprimido. O ser humano não sabe qual é qual. A gente mostra o vídeo e mostra o outro. Pergunta, deu uma nota. Aí, muitas vezes, ele dá 9 para o não comprimido e 10 para o comprimido. Então, ele gostou mais do vídeo comprimido, porque tirou ruído. Certo? É Jordan que está falando, é? Quando vocês fizeram a pergunta, se identifiquem, porque eu estou aqui só com a minha tela. É o Juan Luigi. Oi? Acho que quem perguntou foi o Juan Luigi. Tá, Juan, né? Tá. Sim. Obrigado. Legal. Então, vamos em frente aqui. Quando tiverem dúvidas, podem falar. Bom, vamos tentar definir aqui precisamente o escopo do nosso curso, né? O que é que a gente vai ver aqui no curso. Então, aqui eu tenho um diagrama que mostra a relação entre dados e imagens, né? Então, quando você tem um sistema que tem como entrada dados, aqui, ó, entrada dados e saída dados, então, por dados, entendam dados que não estão na forma de imagem, qualquer outro tipo de dado. Então, em geral, a gente chama de dados em formato alfanumérico, né? Nomes, números e coisas assim, mas que não são visualizados como imagem. Então, quando você tem um sistema que entram dados e saem dados, você tem um sistema de processamento de dados. Isso aqui não nos interessa nesse curso. Então, vamos esquecer isso aqui. A gente não vai trabalhar com isso em nenhum momento.
Quando você tem um sistema em que a entrada são dados que não estão em formatos de imagem e a saída são imagens, você tem o que a gente chama de computação gráfica. Então, você tem aqui um arquivo, por exemplo, de descrição de cenas, vou mostrar no próximo slide um exemplo, e a partir desse arquivo de descrição de cenas, você gera uma cena, então você gera uma imagem, isso é computação gráfica. A professora Liliane chama de síntese de imagens. E boa parte dos pesquisadores da área de computação gráfica ou síntese de imagem chama de síntese de imagem, porque para algumas pessoas computação gráfica envolve, PDI é uma parte de computação gráfica. Para mim não, computação gráfica é uma área, PDI é outra. Com relação entre elas, mas não, uma não é sub-área da outra, uma não é uma especialização da outra. A Liliane acha que sim, que computação gráfica é um termo genérico, que envolve síntese de imagens, que é isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui, e processamento de imagens, né, que é o que a gente vai ver agora. Já o professor Christian, eu creio que ele usa essa mesma terminologia que eu uso. Ele acha que a computação gráfica é síntese de imagem. É a mesma coisa, é um sinônimo. Enfim, se você tem, então, um arquivo que descreve a cena e você produz a cena, você está fazendo síntese de imagens ou computação gráfica. E quando você tem um sistema em que a entrada é a imagem e a saída é a imagem, você tem um sistema de PDI. Então, entra uma imagem que é processada, produzindo uma imagem. Foi o que a gente viu até agora, né? Imagens entrando, imagens saindo. Então, esse é um sistema de processamento de imagens. E, finalmente, quando você tem aqui, vamos dizer, a operação inversa da computação gráfica, da síntese de imagem, seria um sistema em que entra a imagem e saem dados, que não são na forma de imagem. São dados, por exemplo, que descrevem a cena. Então, você tem uma cena, uma imagem, ela entra, essa imagem aqui entra no sistema, que faz a descrição da cena. Isso aqui é chamado de visão computacional, ou análise de imagens, tem outros termos, ou visão de máquina, tem vários termos aí. Tem gente que diz que visão computacional é só quando envolve 3D, espaço 3D. Eu acho que é muito preciosismo, acho que visão computacional, para mim, é isso aqui. Entrou imagem, saíram dados, é visão computacional. Certo? E o resto dos termos aí para mim, é tudo sinônimo. Visão de máquina, análise de imagem, é tudo sinônimo, certo? Simplificando. Certo, então, então, visão computacional. Então, o que é que você precisa para fazer visão computacional? Basicamente, visão computacional é uma junção de PDI, processamento de imagem, com IA. Isso é visão computacional. Então, PDI. Então, em geral, a gente vai ver aqui durante o curso, a gente vai trabalhar. Onde é que a gente vai trabalhar no curso? Aqui, ó, PDI e visão computacional. É um curso de visão computacional? De jeito nenhum. Eu não vou falar da teoria de visão computacional aqui. Tem até uma disciplina sobre isso, mas que eu não estou podendo oferecer porque por causa do afastamento e outras coisas aí. Mas a minha disciplina seria de redes convolucionais, que eu ofereci já 3 ou 4 vezes. Aí sim, aí eu falo de visão computacional lá, só de visão computacional. Aqui a gente não tem espaço para isso. Mas por que é que a gente vai cobrir, de certa forma, visão computacional? Porque no projeto final, vocês podem fazer projetos em visão computacional. Porque existem bibliotecas e ambientes que simplificam muito o trabalho de visão computacional, né, de fazer sistemas de visão computacional, usando ferramentas de alto nível, né, ou seja, que você programa pouco e faz muito. Então, eu diria que 60%, 70%, 80% dos alunos acabam fazendo projeto final em visão computacional. Projeto final aqui nessa disciplina em visão computacional. Aliás, por falar nos projetos finais, nas próximas aulas aí, eu começo a passar para vocês, eu estou fazendo uma compilação geral aqui de temas de meu interesse e de temas que eu já trabalho hoje, né, que eu já pesquiso, e de temas que eu tenho interesse em pesquisar, né, que pode começar como um projeto aqui dessa disciplina e se tornar uma linha de pesquisa aí que pode levar para mestrado e doutorado. Certo? Depois a gente fala sobre isso. Mas, enfim, então, o visão computacional seria uma junção de PDI com IA, com inteligência artificial. Em geral, todo sistema de visão computacional começa com PDI. Então, tem uma etapa de pré-processamento, que é PDI, pré-processamento das imagens, e após o pré-processamento, você passa, então, para o sistema de inteligência artificial,
que faz a extração do conhecimento, gerando os dados. Então, aqui a gente tem um slide mais detalhado sobre isso. Aqui eu tenho um arquivo de descrição de renda, desculpa, um arquivo de descrição de cenas, chamado de... Esse aqui foi feito num ambiente chamado POV-Ray, que é um sistemazinho open source que você programa cenas. Ele é todo feito com programação. É meio linha de comando, né? Então ele é bem complicado, mas você tem um controle bem grande do negócio. Eu passei um tempo que eu brinquei com isso aí. Hoje em dia não trabalho mais com isso. Mas você tem aqui então uma descrição de uma cena. Você descreve aqui o background, a cor do background, que é uma cor RGB e tal. Aí você coloca uma caixa na cena. Você descreve aqui os vértices da caixa, a textura, né, da cena, está descrita aqui, e a rotação que essa caixa vai sofrer. Então, com isso aqui, ó, um sistema de computação gráfica de síntese de imagens produz esse objeto. Esse objeto está completamente descrito aqui. Aqui não, porque na verdade eu terei detalhes aqui, terei de posição da câmera, de iluminação, mostrei só o mais essencial para a gente entender aqui o que é que eu estou querendo dizer. Então, isso aqui é computação gráfica, ou síntese de imagens. Certo? Agora, se você pegar essa imagem aqui e fizer um pós-processamento, que em geral PDI é usado como pós-processamento para computação gráfica, né? Então você pode pegar essa imagem aqui e, por exemplo, eliminar ruído. Existe ruído de ray tracing aqui, como é que chama, de renderização, né? Existe ruído de renderização, a renderização gera ruído. Então, sei lá, você quer melhorar a iluminação, melhorar contraste, né? Tirar ruído, aguçar bordas, enfim, o que você quiser fazer aqui com pós-processamento, você pode aplicar um sistema de PDI, e no caso aqui eu apliquei um sistema que mudou as cores. Inclusive esse sistema aqui, ele introduziu uns artefatozinhos de compressão, que se vocês olharem aí com cuidado, vocês vão ver. Isso aqui é porque essa imagem está comprimida, essa aqui não está, e essa aqui está. Então ela até piorou um pouquinho a qualidade, mas enfim, se eu não tivesse usado compressão, ele não pioraria. Mas enfim, PDI aqui, como pós-processamento, eu mudei a cor do objeto, só isso. Então entrou imagem, saiu imagem, então é PDI. Aqui entrou descrição, saiu imagem, é computação gráfica. Aí aqui, ó, entrou imagem, saiu imagem, voltei para a imagem original, isso aqui é PDI. E daqui, se eu fizer isso, dada essa imagem, eu extrair essa informação, isso é possível, né, com visão computacional. Todos entenderam? Então, no nosso curso, a gente vai trabalhar aqui, ó, PDI e visão computacional. As aulas serão sobre isso, mas vocês vão ver que passar daqui para cá é a etapa mais simples, na verdade. Hoje em dia o que eu percebo é assim, com essas ferramentas como Keras, TensorFlow, principalmente Keras, que é de mais alto nível, Keras, PyTorch, coisas assim, que são ambientes para Deep Learning, e para processamento em geral, né, principalmente de imagens, porque é a área que eu trabalho mais, então eu uso mais para isso. Mas o que eu percebo hoje é que as pessoas ficaram preguiçosas, né? Então, simplesmente aperta um botão, resolve um problema e não sabe direito como é que foi feito. Na verdade, a dificuldade maior está aqui, ó. Então, essas ferramentas aí, por mais que elas automatizem muita coisa, o pré-processamento, a preparação dos dados para o Keras, por exemplo, faz toda a diferença. Em custo computacional, em resultado final que você obtém, porque isso aqui, se você não quiser fazer pesquisa, né? Se você quiser usar as ferramentas que já existem aí prontas, isso aqui está meio que resolvido, sabe? Pesquisa não, você pode melhorar uma série de coisas aí a nível de pesquisa. Mas se você quiser só apertar um botão, você aperta um botão. Mas isso aqui não, isso aqui você tem que ter controle, né, para fazer data augmentation, as coisas aí que a gente vai ver durante o curso. Mas, enfim, o pré-processamento é o fundamental, é o mais difícil. Então, PDI, hoje, até 5 anos, era isso aqui. Ó. Isso aqui era que era complicado. Agora passou a ser isso. Isso aqui foi bem simplificado. Então, dá para fazer projeto final em visão computacional aqui nesse curso. Aqui eu tenho mais, voltando àquele exemplo que a gente já viu, né? Entrou imagem, saiu imagem, PDI. Entrou imagem, saiu imagem, PDI. Perfeito? Mas se eu pegar essa imagem aqui, ó,
Tá aqui ela, expandida. E automaticamente der rótulos, ó, se isso aqui tivesse sido feito não por um método, mas para um sistema computacional, esse é um sistema de visão computacional. Entenderam? Então, o sistema que pegou a imagem, entendeu que isso aqui é músculo peitoral, que isso aqui é tecido adiposo, que isso aqui é o background, o fundo, e rotulou, pronto, você gerou. Veja que eu não estou gerando imagem aqui, não, estou gerando rótulos. Apesar de estão colocados em cima de uma imagem, mas isso aqui isso aqui é semântico, né? Isso aqui são palavras, são frases e palavras aqui, né? Então, músculo peitoral, frases não, mas termos. Músculo peitoral, então isso aqui, pronto, visual computacional. Tá claro? Então, sigamos aqui. Isso aqui seria visão computacional ou seria PDI? Os Três Patetas. Isso aqui é um seriado da década de 60, eu creio, que foi colorizado por computador. Quem se atreve a dizer, isso aqui é PDI? PDI. PDI. Quem falou? Jonas. Jonas. PDI, Jonas. Muito bem. O pessoal também falou aqui no chat, pessoal. Professor. Oi? O pessoal também está falando no chat, acho que é porque o senhor não está vendo. Tá, deixa eu então usar aqui o tablet, porque como eu estou com a tela cheia aqui, eu não vejo o chat, mas aqui no tablet eu estou vendo. Tá, pronto. Eu estou vendo no tablet. Beleza. Todo mundo aí falou. João Paulo, Rebeca, Caio, Juliano, beleza. PDI. Só que se você estourar aí, isso aqui seria, entra uma imagem, passa por um sistema de PDI, sai uma imagem. Mas se você explodir o sistema de PDI aqui nas suas partes constituintes, fica assim, ó. Você tem um pré-processamento, que é PDI, entra imagem, sai imagem. Você tem uma segmentação, olha só, segmentação é isso aqui, ó. Segmentação. Separar a imagem em suas partes constituintes, sem rótulo. Então, o que a segmentação faria aqui? Separaria nas partes constituintes, ó, camisa, calça, sei lá, rosto ou pele, olhos, nariz, cabelo, seria segmentação. Isso é complicadíssimo de fazer. Essa é a etapa mais complicada do processo inteiro. Essa segmentação. E pior, quando você faz uma segmentação típica de PDI, que a gente fazia até 4 anos atrás, 3, 4, 5 anos atrás, a gente fazia uma segmentação que, por exemplo, separaria isso aqui num objeto, isso aqui seria outro, porque tem uma fronteira aqui, ó, que quebrou a continuidade do objeto. Em outras palavras, a segmentação, ela não entende que isso aqui é camisa e isso aqui é camisa. Perfeito? Para ela, isso aqui é uma região da imagem, isso aqui é outra. Porque tem uma fronteira entre elas aqui bem demarcada. Perfeito? Então, essa segmentação aqui, ela separa a cena em partes constituintes, mas ela não dá rótulos, então ela não sabe que isso aqui é camisa e isso aqui é camisa. Hoje a gente usa um negócio chamado segmentação semântica, que é feita com redes convolucionais, já bem mais avançado. Então essa segmentação semântica, ela diz que isso aqui tudo é um segmento só. Isso aqui tudo, independente de ter aqui uma coisa no meio, aqui um suspensório no meio, né? Aqui está mais claro ainda, ó. Tem camisa aqui, aí suspensório, camisa, que é a mesma camisa. Então, a segmentação semântica é uma operação complicada de se fazer, que hoje se consegue. Até 4 anos atrás não se conseguia fazer isso bem feito. Mas, enfim, você faz a segmentação, que é PDI, então entrou imagem, saiu imagem, aí você faz o reconhecimento dos segmentos, aqui você vai dizer, isso aqui é camisa, isso aqui é a mesma camisa. Então, você está reconhecendo o segmento. Isso aqui é visão computacional, olha só. Então, vocês me disseram que isso aqui é PDI, isso aqui é PDI. Entrou imagem, saiu imagem. Mas lá dentro, para fazer PDI, pode ser que a gente precise de visão computacional. E hoje em dia a gente usa visão computacional. Há 10 anos, isso aqui seria feito por um ser humano. Quando a gente via vídeo colorizado por computador, era mentira. Na verdade, era um vídeo colorizado com o auxílio do computador. Então, artistas usavam o vídeo no computador para sair pintando as cenas.
né? Então, era o artista quem pintava. Então, aquela colorizado por computador era marketing só. Isso era feito de forma manual. Certo? Aí, hoje, com as redes convolucionais, que são redes de PDI, você consegue fazer isso aqui automaticamente. Com erros, mas automaticamente. Não sai tão perfeitinho assim. Talvez uma cena dessa saia, mas uma cena mais complicada vai ter erros que o ser humano corrige. Então, o artista hoje ele só corrige os erros que o sistema computacional não conseguiu resolver. Mas olha só, se você olhar de alto nível PDI, se você olhar o processamento interno do bloco de PDI, tem visão computacional lá dentro. Hoje em dia tem visão computacional aqui dentro. E aí você faz a colorização final e produz essa imagem. Então você vê, você tem PDI aqui, esse é o módulo mais complicado, segmentar, mesmo que não seja segmentação semântica, seja só uma segmentação aqui por cor, qualquer coisa assim. O reconhecimento hoje em dia está relativamente resolvido, e a colorização final é a etapa mais simples, porque é automática. Se você tiver feito isso aqui corretamente, então você vai colorizar essa camisa de uma cor, essa outra camisa de outra cor, cabelo de uma cor, e assim vai. Beleza, gente? Então, a coisa é um pouco mais... As fronteiras entre PDI e visão computacional são mais nebulosas do que parecem, né? Então, para a visão computacional, você precisa de PDI, para PDI, hoje em dia, você precisa de visão computacional. Então, hoje em dia, as coisas estão bem misturadas. Por isso que a gente acaba fazendo projetos finais aqui em visão computacional também. Tem gente pedindo para entrar aqui na reunião ainda. Pronto. Bom, conteúdo aqui da nossa disciplina. Pode falar. No slide anterior. Quem está falando? Juliane. Juliane, fala. No caso, a segmentação, ela identifica o que é o que, tipo olho, isso, olho e o reconhecimento rotula? Pronto, veja bem. Veja bem, a segmentação pura, ela faz só isso aqui, ó. Só isso aqui. Essa terceira imagem aqui, ó. Perfeito? Para a segmentação não existe músculo peitoral, densidade de pouso, background. Existem 5 regiões na imagem. 1, 2, 3, 4, 5. Certo, Juliane? Então a segmentação faz só isso. Tá? Só isso aqui. O reconhecimento dá os nomes. Tá? Você tem os segmentos, agora foram atribuídos rótulos a eles. Então, isso aqui ó, só separa as regiões. Segmenta, tira segmentos da imagem. E o reconhecimento faz o reconhecimento. Isso aqui hoje em dia é o que a gente chama de segmentação semântica. Esses dois módulos aqui são misturados. Porque você tem não só a segmentação pura, que é o que eu falei agora há pouco, mas a segmentação com rótulos. As duas coisas juntas. Aí já é visão computacional. Porque você teria aqui não ó, um segmento aqui sem nome, mas você teria um segmento aqui junto com esse outro chamado camisa desse personagem. Né? Tem um rótulo. Porque vê que esse segmento aqui, camisa desse personagem, é diferente desse segmento aqui, camisa desse outro personagem. Perfeito? Então, enfim, segmentação pura é só separar em regiões sem significado. E o reconhecimento dá rótulos, dá significado. Então, qual é o conteúdo da nossa disciplina? Bem de alto nível, né? A gente vai trabalhar com o domínio do espaço e domínio da frequência, como eu falei agora há pouco. Então, domínio do espaço, a gente vai aprender nas próximas aulas o que é amostragem e quantização, que são duas operações que permitem converter uma imagem do domínio analógico para o digital, o que são operações pontuais e locais, o que são operações renárias, o que são filtros convolucionais, né, que são usados aí nas redes profundas. E basicamente é isso aqui. E no domínio da frequência a gente vai aprender a transformada cosseno discreta, a transformada de Fourier, que são operações que permitem converter a imagem para o domínio da frequência, são duas formas de converter para o domínio da frequência. O que é o teorema de Nyquist, ou de Shannon-Nyquist, teorema fundamental da amostragem e quantização. Esses dois domínios têm relação entre eles. O teorema de Nyquist, na verdade, é o teorema fundamental da amostragem. Quantização não, da amostragem. O que é aliasing, que é o tipo de ruído, que vem desse teorema de Nyquist aqui. E a última aula do curso é sobre o teorema da convolução, que é um teorema que une os dois mundos.
Então, com o teorema da convolução, a gente vai descobrir que a gente pode trabalhar em qualquer um dos dois mundos aqui, espaço e frequência, do jeito que a gente quiser. A gente pode projetar o filtro no domínio da frequência, mas usar no domínio do espaço, ou vice-versa, né? Ou só no domínio, ou só no outro, ou nos dois, a gente faz o que quiser com o teorema da convolução, que é a última aula do curso. Ferramenta que a gente vai usar, vamos usar o Cigar, o Moodle, o Google Meet, que a gente já está usando, vídeos no YouTube, o Quizzes, ferramenta de livros, artigos, sites, assim por diante. Bom, nós somos seres visuais. Segundo a Cisco, a empresa, 85% da informação na internet está na forma de pixels, um absurdo, né? Então, imagens, vídeos, exames médicos, tudo. Então, 85%. 70% dos neurônios sensoriais, ou seja, os neurônios ligados aos sentidos, né, aos 5 sentidos, no córtex cerebral, o córtex é a parte mais nobre do cérebro humano, são dedicados à visão. 70% dedicados à visão. Aí você tem um percentual para tato, em torno de 20%, audição, olfato e paladar em torno de 1%, ou até um pouco menos. Então, nós somos realmente seres visuais. Daí a importância de processamento de imagem e visão computacional, né? 50% do cérebro inteiro são dedicados exclusivamente ao processamento visual. Olha que absurdo. Isso aqui inclui o controle dos músculos involuntários, como o coração, né? O controle dos músculos voluntários, né? Caminhar, tato, tudo. 50% do nosso cérebro é para ver, basicamente isso. Sendo que 75% é dedicado à visão e outros, né? Ou seja, porque tem 25% aqui que são de neurônios que são dedicados à visão e outras funções. Tem neurônios que são agentes duplos, né? Ou triplos, né? Fazem tem mais de uma função no cérebro. Então, olha, é realmente uma coisa impressionante, como nós somos seres visuais. Isso aqui foi uma informação que eu descobri, interessantíssimo, descobri aqui preparando esse curso online. Olha que coisa interessante isso. Isso aqui é a taxa de transmissão, isso aqui são dados de neurociência, certo? Não é a minha área, eu peguei em sites de neurociência. Então, olha só, a taxa de transmissão de dados sensoriais, ou seja, dados que vêm dos sentidos, dos 5 sentidos e vão para o cérebro, estão dadas aqui, ó. Então, você tem 10.000 kilobytes por segundo de visão, né, que são dados que vêm da retina humana até os neurônios visuais do cérebro, 10.000 kilobytes por segundo, 1.000 kilobytes por segundo para o tato, 100 bytes por segundo para a audição, a taxa muito baixa, 100 bytes por segundo para o olfato e 1 byte por segundo para o paladar. Então, você vê, 10.000 vezes mais taxa de transmissão para a visão do que para o paladar. Só que isso aqui é a taxa de transmissão, né? Então, isso aqui a gente pode quebrar em 2 fluxos. Esses dados, eles são processados no cérebro ou de forma inconsciente, ou seja, por uma parte do cérebro que a gente não tem consciência, né? E aí, olha só, o inconsciente, ele processa tudo que chega. Então, você tem aqui 10.000 bytes por segundo de dados visuais processados de forma inconsciente pelo cérebro. São todos que chegam. Aí 1.000 para tato e assim por diante. Só que conscientemente o que a gente processa é isso aqui, ó. Olha que coisa interessante. Então, você tem 10.000 bytes por segundo chegando de informação visual, dos quais você só processa conscientemente 50. Isso aqui é compressão de dados. Ó. De cada 10.000 bytes que chegam, só 50 você tem consciência. São transformados em dados conscientes. Então, isso aqui dá 200 para 1 de compressão. Então, por isso que a gente diz que a gente vê sem enxergar, né? Ou enxerga sem ver. Não sei qual é o termo mais adequado. Mas, enfim, tem muita coisa que entra no teu campo visual que a gente descarta, né? Até para conseguir sobreviver, né? Porque senão seria uma informação demais para a gente tratar. Então, a gente só percebe 1/200avo dos dados que chegam de visão. A gente percebe conscientemente, né? A gente traz para o nível consciente. Interessantíssimo isso, né? Aí o tato, a compressão é menor, né? Mas de qualquer forma, de 1.000 para 30, né? E assim por diante. Bem legal, né? Bem legal. Então, a gente tem um compressor de dados aqui
que filtra o que não importa demais, o que o cérebro julga que não importa muito, e que nos chama a atenção só para o que é mais essencial. Você vê que, de qualquer forma, nós somos sempre criaturas visuais, né? Olha que interessante aí, um dos motivos pelos quais eu faço meus cursos e minhas aulas do jeito que eu faço. Então, olha só, isso aqui é uma chamada cone do conhecimento, de uns teóricos aí da educação. Eles fizeram uns estudos aí, descobriram que após 2 semanas, então daqui a 2 semanas vocês vão lembrar dessa aula, né? Vamos ver aqui. Nós retemos, após 2 semanas, apenas 10% do que nós lemos. Então, por exemplo, aulas, quando você lê o material da aula só, ou livros ou artigos, apenas 10% fica depois de 2 semanas, se você não relê. Mais 20% do que nós ouvimos. Então, se a gente escutar, que é o que vocês estão fazendo aí, me escutando falar, 20% vai ser retido. Mas se você ver, né, o que está sendo exibido aqui, que é o que vocês também estão fazendo, 30%. Está melhor. Então, aqui ouvimos, né, aulas e podcasts e tal, aulas só no áudio, né, ou podcasts e tal. O que fazer aulas, que é o que a gente está fazendo aqui, que tem imagens, áudio, texto, então você já tem 30%. Se você ver e ouvir, que é o caso, né, então 50% é retido. Então são aulas audiovisuais, vídeos e assim por diante. Se você escrever ou disser, você retém 70%. Depois de 2 semanas. Por isso vocês vão fazer um seminário no final do curso. Por isso vocês vão me apresentar trabalhos ao longo do curso. Né? 70% é... Por isso vocês vão fazer relatórios, vocês vão escrever. Ó. Se vocês fizerem um artigo no final do curso, 70% do que vocês fizerem é retido. E 90% do que vocês fizerem, desculpa, aquilo que vocês escreverem, né? 70% é retido aqui, se você disser, se você falar e escrever. Mais 90% do que vocês fazem. Então, daí a importância dos trabalhos práticos e dos projetos. Então, depois de 2 semanas, vocês vão lembrar de 90% do que vocês fizeram nos trabalhos práticos e nos projetos. Então, mais claro do que isso, impossível, né? Então, é importante que a gente passe por todas essas etapas aqui, porque a retenção é muito maior quando você bota a mão na massa, escuta, mas também vê, mas também lê, mas também escreve, mas também fala. Tudo importante. Beleza? Olha a importância das imagens aqui. Isso aqui é o cortejo fúnebre do Papa João Paulo II, em 2005. Olha só, uma pessoa com celular aqui, com um celularzinho de abrir e fechar, né? Não sei nem como é que chamava isso. Outra aqui parece que está com um celularzinho também. E pronto. Aí, 8 anos depois, a posse do Papa Francisco. Coisa, né? Então, olha a revolução das imagens no mundo atual, né? Somos seres visuais, sem dúvida. Só que ver é desafiador. Então, depende de muitas coisas. Né? Ver no sentido de entender o que você está vendo, porque aqueles 10.000 bytes por segundo que chegam no cérebro, aquilo é automático, né? Mas você processar naqueles 50 bytes que são tornados conscientes, isso é fácil para o ser humano, mas é muito complicado para um computador. Então, na verdade, ver é mais desafiador do que a gente pensa, né? O cérebro realmente é uma máquina fantástica, maravilhosa. Porque ver depende de contexto. Então, por exemplo, o que é isso aqui? Está fora do contexto. A maior parte dos alunos, quando eu faço essa pergunta aqui, se quiserem responder pelo chat, eu estou olhando agora, mas a maior parte dos alunos diz que é um boneco, que é o Pinóquio. Tá certo, né? É um boneco, é um Pinóquio, tá certo. Aí, Pinóquio, o Juan falou que é um Pinóquio. Beleza. Agora, se eu der o contexto, ó, vou dar o contexto agora. O que é isso aí? O Leandro tem que era um dedo. Beleza. É uma lapiseira, um apontador, né? Pois é. Uma lapiseira, um apontador. Então, é isso aí. Ou seja, o contexto faz toda a diferença, né? Então,
Se você tem isso aqui como imagem, você não tem um contexto da imagem, então está meio isolado o objeto. Então, para ver, você precisa de contexto. Imagina você explicar contexto a um computador, né? Então, isso aqui tem contexto. Aí facilita a vida do reconhecimento. Mas depende também do ângulo. Todo mundo reconhece isso como uma cadeira, né? Mas não é tão fácil no primeiro momento, porque a gente não está muito acostumado a ver a cadeira de baixo para cima. Então depende muito do ângulo. O objeto varia demais, o objeto visual varia demais de um ângulo para outro. Então imagina você explicar o que é uma cadeira para um computador. Né? Você tem que mostrar ao computador que é uma cadeira sobre muitos e muitos ângulos, que a gente aprende a ver durante a vida. Depende também do que se viu na vida. Então olha só, o que é isso aqui? Eu tenho quase certeza que eu estou errado, mas um carrinho de compras. Uma cadeira de rodas. Um modelo antigo. Pois é. Um carrinho de compras, né? É o mais óbvio, né? Seria o mais usual. Mas não é uma cadeira, né? É uma cadeira com rodinhas ali. Você percebe que tem uma formazinha aqui adequada para o apoio das pernas, aqui para a junção aqui do joelho. Você tem aqui os braços aqui também com uma curvaturazinha. Você vê que são detalhes, né, que nos fazem perceber que não é exatamente um carrinho de compra. É uma cadeira na forma de um carrinho de compra. Né? Então, alguém falou uma cadeira de rodas aí, né? Pois é. Então, olha só como é que a gente explica para um computador que isso aqui é uma cadeira, né? Também muito complicado, né? Então, ver é realmente muito complicado. Para que a gente pode usar visão computacional, então, o processamento de imagem, visão computacional? A gente pode fazer biometria, a gente pode fazer, criar a parte inteligente aí dos carros inteligentes. Aqui é um sistema chamado de comboio, né, em que o carro de trás, ele simplesmente acompanha o da frente. Então, um carro inteligente, não tão inteligente assim, né? Mais prático, na verdade. Mas, enfim, isso aí é visão computacional para a área médica, né, contagem de glóbulos no sangue, para vigilância, biometria, vigilância, contagem de pedestres. Isso aqui foi... Deixa eu ver aqui quem é que foi retirado daqui. Tá, uma pessoa foi retirada dessa cena, essa aqui é Hitler. Então, uma pessoa foi retirada. Essa manipulação foi feita na época do nazismo. Esse cara foi retirado aqui por algum motivo da imagem. Robótica, balística, exame de bala, né, que hoje em dia é feita também com auxílio de computador. Efeitos especiais, isso aqui é o chamado efeito Drosch. Você faz uma exponencial sobre a imagem, é um negócio simples de fazer, na verdade. Fórmula 1, né? Câmaras térmicas aqui mostrando a temperatura de motor, de pneu, né? Onde o pneu esquenta mais e menos, né? Então, toda uma riqueza de informação aí que é útil para os engenheiros e para os pilotos. Colorização por computador, efeitos especiais. Quem viu o Capitão América lá, acho que é o original, sabe como é impressionante ver esse ator aqui desse jeito, né, e saber que ele não emagreceu, né, para fazer as cenas iniciais. Esse aqui foi feito por processamento de imagem, muito trabalhoso. Qualquer dia eu falo um pouquinho mais sobre como foi feito, eu li a respeito. Bem trabalhoso mesmo, bem trabalhoso. Foram 3 técnicas diferentes usadas para fazer a transformação desse rapaz aqui nesse. Quem assistiu Forrest Gump, quem não assistiu, recomendo que assista, é muito bom, filme da década de 90, aqui a gente tem a chamada tela azul, ou tela verde, né, o pessoal chama também, aqui é uma tela azul, em que você retira o que é azul e coloca o que você deseja no lugar do azul, né? Então isso aqui é o Forrest Gump, e ele foi retirado e colocado nessa cena aqui, apertando a mão do presidente Kennedy, da década de 60, né? Então, isso foi feito com processamento de imagem, né? Todo o azul foi substituído pela cena original aqui. Muito bem feito, inclusive, o filme. E aqui no mesmo Forrest Gump, isso aqui é um capitão que na guerra, não vou dar spoilers, mas, enfim, ele não tem as pernas, né? É um spoilerzinho já. E aí ele usa meias aqui, ó, o ator tem as pernas, ele usa meias azuis, as meias azuis são retiradas, o azul é retirado e colocado
a cena original. Então, todas as cenas que tem esse ator sem as pernas, elas são filmadas 2 vezes. Uma com o ator, né, com as meias, e a outra, a mesma cena, com as câmeras colocadas em robôs, em braços robóticos, que reproduzem o mesmo movimento da câmera. Na outra cena, o ator não está presente. Aí você retira o azul e coloca o que está por trás. Professor, nessa cena do Capitão América, qual é o ator original? O ator é esse aqui, é o forte. Ah, ele foi emagrecido. Ele foi emagrecido, exato. Entendi. Certo? No começo do filme ele é magro, né? Então ele poderia ter começado magro e depois ter... Mas não. Eu digo que poderia ter sido feito assim, porque na verdade quem viu um filme com aquele ator, acho que é um ator que faz Batman, esqueci o nome dele agora, Bailey, talvez, não sei. Bale, acho que é Bale, que faz Batman. Tem um filme dele que chama Maquinista, em que ele realmente emagreceu. Ele emagreceu e ficou nesse nível aqui. Ficou nesse nível. Ele é o Batman, né? Ou seja, ele é um cara mais para isso daqui. Só que ele fez um filme desse jeito, né? Ou seja, ele saiu daqui para cá para fazer o filme. Mas não foi o caso do Capitão América, não. Isso aqui foi feito por efeitos especiais. Enfim, são muitas coisas aqui. Bom, diferenças aqui entre visão computacional e visão humana. A gente costuma dizer que a visão humana, a visão computacional, ela é objetiva, inflexível, insensível, algorítmica e assim por diante. E já a visão humana é meio que o contrário disso. A gente diz que a visão humana ela é subjetiva, flexível, emotiva, ambígua, tudo quase que o contrário, quase que o oposto. Então isso é interessante porque faz com que a visão humana seja complementar da visão computacional, ou vice-versa, né? Então, o que a gente tem de forte, a visão computacional tem de fraca, e vice-versa. O que a gente tem de vantagens, a visão computacional tem de desvantagem, e vice-versa. Isso era assim até 4 anos atrás, 5 anos atrás. Hoje tem uma confluência, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Olha só, isso aqui é um exemplo de uma imagem feita para ser interpretada por uma máquina. Então, vê que ela é objetiva, inflexível, insensível, algorítmica, né? Então, código QR. E aqui uma imagem feita para ser interpretada por um ser humano, cheia de metáforas e tal. Essa imagem aqui, ela tem... Quem quiser aqui usar um leitor de QR Code vai ver que isso aqui é uma mensagem para o curso presencial, né? Pedindo para os alunos desligarem os computadores e celulares durante a aula do PDI. Agora, vocês não podem fazer isso, senão vocês não assistem a aula. Então, desconsidere essa mensagem aqui. Já aqui, a gente tem nessa cena aqui, a gente tem, se não me engano, são 27, 29 músicas dos Beatles, representadas metaforicamente, algumas mais explicitamente, né? Então, por exemplo, tem Hello, Goodbye aqui, né? E assim por diante, Octopus Garden e por aí afora. Então, essa imagem aqui, para ser interpretada por um sistema de visão computacional, mesmo as redes convolucionais, profundas, mais avançadas de hoje em dia, não conseguem interpretar isso aqui. Não conseguem interpretar esse tipo de imagem. Elas são muito ambíguas, muito subjetivas, muito metafóricas, e exigem um conhecimento de cultura pop, né, de uma série de fatores aí, que tornam um inferno para um computador analisar isso aqui. Então, são duas aplicações. Justo com o computador, eu não entendi nada também, até você dar o contexto que tem a música dos Beatles. O que é? Quem está falando? Juan, diz, Juan. Sendo 100% honesto com o computador, eu também não entendia nada mais até você mencionar as músicas dos Beatles. Pois é. Mas eu digo assim, se você, por exemplo, um ser humano que não conheça a obra dos Beatles, ele não vai conseguir interpretar essa imagem, né? Mas ele vai entender o que está acontecendo na cena. Assim, por exemplo, isso aqui está dando chau, isso aqui está tentando abraçar a pessoa, né? Esses dois aqui eles estão se batendo, né? Se trombaram no outro. Então, você consegue descrever a cena. Um computador tem muita dificuldade de fazer isso. Então, mesmo o computador que tenha conhecimento da obra dos Beatles, ele vai ter muita dificuldade de fazer a relação. Por quê? Porque há muitas metáforas aqui. Então, por exemplo, olha essa imagem aqui, essa cena aqui. Você tem aqui uma pessoa tocando violão, em inglês guitar, né? E tem umas gotinhas aqui caindo do violão, criando uma poça aqui no chão. Então, o violão está chorando.
Isso é uma metáfora. Né? Então, é uma música chamada While My Guitar Gently Weeps, enquanto meu violão, guitarra no caso, gentilmente chora. É uma música que tem um solo de guitarra bem chorado, que é feito inclusive por Eric Clapton, que não era integrante dos Beatles, mas que deu essa palhinha aí, um dos maiores guitarristas da história. Então o solo é feito pelo Eric Clapton, um solo extremamente chorado, né? Então a guitarra chorando, mas isso é muito complicado, né, para o computador entender essa metáfora de que a guitarra pode chorar. Entendeu, Juan? Então é nesse sentido que eu estou querendo dizer. Hoje em dia você consegue fazer programas de computador que entendem boa parte dessa cena aqui, né? Mas é exatamente isso que eu estou falando. A visão computacional de 4 anos atrás era muito boa para isso e péssima para isso. Péssima para isso aqui, nota 0 para isso aqui. Mas hoje, olha só, elas eram antagônicas, né? Tem um X aqui, ó. Lá isso aqui momentaneamente. Hoje em dia está havendo uma confluência de visão computacional e visão humana. A visão computacional hoje ela se aproxima cada vez mais da forma de ver da visão humana. Então, se você tem, por exemplo, uma rede convolucional, hoje ela vê de forma muito parecida que um ser humano vê. Em muitas aplicações ela vê com mais precisão do que um ser humano, mesmo em imagens difíceis para um computador enxergar. Só que quando você tende a fazer essa aproximação da visão computacional por intermédio das redes convolucionais com a visão humana, né, que a gente chama de deep learning, você perde isso aqui, ó. Você ganha essa confluência, que eu vou falar na próxima reunião, você ganha isso aqui, ó, essa junção das duas coisas, mas você perde isso aqui. Então, por exemplo, você usar redes convolucionais para ler um QR Code não funciona. Não funciona. Funciona a visão computacional clássica, porque é algorítmica, objetiva, inflexível, insensível. Entendeu? Então, hoje em dia, a gente está tendendo a fazer sistemas de visão computacional que se parecem cada vez mais com o ser humano. É Bale, né? Alguém falou aí que o nome do Christian Bale, o nome do Batman, Lucas Moreira falou. Então, assim, a gente está ganhando porque a gente tem sistemas computacionais que veem de forma muito parecida com o que a gente vê. Em compensação, a gente está perdendo o que a gente tinha antes. Por isso que eu acho que é interessante manter os sistemas tradicionais de visão computacional. Eles ajudam, né? Eles são complementares, né? Eles não são iguais a gente, eles são diferentes, isso é bom, certo? E, bom, tem muita coisa ainda para a gente ver sobre pesquisa e tal, isso fica para a próxima reunião, certo? Na segunda-feira, por incrível que pareça, eu tenho uma viagem, né, que talvez eu não tenha como evitar fazer. Aí, se eu viajar não, vou viajar na segunda. Então, eu deixo uma aula gravada para vocês, certo? De qualquer forma, na quarta-feira não vai ser dúvida, vai ser outra aula, que eu quero continuar mostrando para vocês aplicações de PDI, porque essas 2 aulas iniciais elas são importantes como motivação e também para que vocês tenham ideias de projetos que a gente pode fazer no final da disciplina. Então, na próxima aula eu falo sobre as pesquisas que eu tenho feito e dos interesses que eu tenho. A próxima aula vai ser na quarta-feira, a próxima aula síncrona, certo? Quarta-feira, nesse mesmo bate local. E nessa mesma metodologia aqui. Só que na segunda-feira eu deixo um vídeo para vocês assistirem, certo? Ok? Infelizmente chegou aqui meio-dia, e aí eu sei que alguns têm outros compromissos. Beleza? Quem está falando aqui? Já tem um grupo do WhatsApp para modelos, já é outra coisa, né? O que é modelos? É outra disciplina. Quem quiser criar grupo do WhatsApp, pode criar, pode me colocar também se quiser ou não, mas eu não vejo muito não. Tudo bem. Certo então, gente? A gente fica por aqui hoje. Obrigado a vocês aí pela presença. E nos vemos na quarta-feira. Segunda-feira, fiquem atentos que vai aparecer, até lá aparece conteúdo no Moodle Class, certo? Obrigado pela aula. Tchau. Professor. Oi, pode falar. Para mim tá meio complicado. Eu não sei se eu tô pegando o link errado ou se eu não tô sabendo qual é fazer login. Onde? No Moodle. Deixa eu ver aqui, deixa eu sair daqui.
eu ver onde é que isso tá. O link do Moodle foi colocado aqui no chat. Eu já Foi? tentei acessar por lá. Você tentou acessar e não conseguiu? Ele Olha disse que a só, senha ele disse que meu login era meu número de matrícula, eu tentei e não consegui fazer o login. tá, você, por algum motivo, você fez a matrícula tardia, como é que foi? No curso em si do PDI? Não. Porque, olha só, eu estava com dificuldade de inserir os alunos, como eu falei no começo da aula, e aí alguém me falou que eu tinha que ir no outro link do Moodle, negócio meio assim, feito para resolver um problema, né? Não sei quem foi que fez, mas enfim, me deram um outro link lá do Class. Eu fui por esse outro link e mandei inserir os alunos. Tem um botãozinho lá, mandei inserir. Aí ele inseriu automaticamente 57 alunos, eu acho, que eram os que estavam matriculados até anteontem. Aí eu vi que hoje tem 58, então eu tenho que voltar nesse link, apertar o botãozinho lá para ele inserir os novos alunos. Teoricamente, está todo mundo matriculado. Você pode me passar por e-mail aqui a tua matrícula, o teu nome, aí eu verifico os alunos que estão realmente matriculados no Moodle, certo? Mas o link é esse mesmo que colocaram no chat. Todo mundo conseguiu acessar? Eu não consegui também. Eu fiz Esse site também não deu certo. Alguém conseguiu? Eu consegui, professor. Conseguiu? Então, vamos fazer o seguinte, vocês mandam e-mail, quem não conseguiu, que eu vou ver como é que fica isso aí. Quem não conseguiu, me manda um e-mail. Com nome e matrícula, aí eu vejo o que está acontecendo, certo? Não tem muita pressa, porque não tem nada ainda lá no Moodle, certo? Só a partir dessa semana que eu vou começar a colocar, mas mesmo assim não vai ter muita pressa não, tá? Vamos tentar resolver isso até sexta, porque segunda tem um vídeo gravado, tá? E não vou viajar, não vou ficar viajando não, foi porque apareceu uma viagem assim de última hora na segunda-feira, uma viagem de um dia só, eu vou e volto no mesmo dia, vou de manhã e volto de tarde. Mas aí, infelizmente, está na hora da aula. Certo? Perfeito? Então, a gente resolve isso aí durante a semana, de quem não conseguiu. Mais alguma coisa? Essa aula de hoje será disponibilizada. Eu não estava pensando, não, mas eu posso gravar também, né? Se alguém tiver gravado, eu agradeço, mas eu não gravei. Mas eu posso gravar alguma coisa, né? Então, como não teve assim conteúdo que vai ser usado no curso em si, né, vai ser cobrado em prova nem nada, eu não pensei em gravar. Como eu falei, as aulas que não são síncronas, que não são assíncronas, não são gravadas. Aí quem quiser grava, certo? As que eu falar que são síncronas, aí ficam disponibilizados. A segunda, por exemplo, vai ter um vídeo, vai ficar gravado. Mas essas assíncronas não. Aí quem quiser grava na hora que eu estiver falando. Certo? Perfeito. Mais alguma coisa? Então, até semana que vem. Tchau, tchau.